Plot twist! Hablado. Olá para você fã de ginástica que nos escuta, meu nome é Gabriel Gentili e este é o Duplo Twist Hablado, seu podcast número 1 para falar sobre ginástica artística. Estamos aqui em nossa terceira edição do programa, então vou apresentar quem está aqui comigo. Boa noite, Gabriel Orsi, Gabriel Lincoln e Maria Luísa. Boa noite. Hoje nós temos duas pautas aqui no programa. Nós vamos falar sobre o Troféu Brasil, que aconteceu no último fim de semana em Aracaju, e também do Campeonato Europeu de Ginástica Artística, que foi lá na Turquia. Então vamos começar aqui pelo Brasil mesmo, falar do Troféu Brasil. Para quem não sabe, o Troféu Brasil ele tem um formato assim, apenas disputa por aparelhos, não tem competição por equipes, nem individual geral. Só antes aqui então, da gente começar e falando um pouco, vamos falar sobre quem foram os medalhistas no Troféu Brasil, começando pelo feminino. No salto, a Luísa Bel foi a campeã com 12,500. A Cristal Bezerra do Pinheiros e a Andresa Lima do GNU, elas ficaram em segundo e terceiro lugar. Foi uma final meio turbulenta, com algumas quedas, sendo que as duas ali foram pro pódio mesmo com quedas. Nas barras assimétricas, a Lohane Oliveira do Flamengo foi a campeã com 13,500. A Carol Pedro do Cegim e a Jade Barbosa completaram o pódio, as duas com 12,833. Na trave, Júlia Soares do Cegim foi a campeã com 13,100. Com a Lohane Oliveira levando a medalha de prata e a Rafa Oliva do GNU com o bronze. E no solo a gente teve de novo mais um ouro para Júlia Soares, 13,067. Prata para Rafa Oliva e bronze para Gabi Barbosa do Pinheiros. Então, pessoal, quais foram sim suas impressões gerais da competição feminina no Troféu Brasil? Então, gente, separei aqui alguns destaques, né, no nosso Troféu Brasil. Primeiro, destacar a transmissão, né, da parceria com a CBG, com o Hobby, que dá de 1.000-0 em qualquer transmissão aí do mundo afora. Porque geralmente a gente tem que ficar implorando o link, procurando na Deep Web links para assistir campeonatos. E sempre na CBG é uma facilidade absurda, tanto de assistir a eliminatória, assistir final, o comentário. Então, é uma coisa que a gente tem que destacar realmente. Quando é para falar mal, a gente fala, mas quando o trabalho é bem feito, a gente fala também. Então, essa parte aí de transmissão e Malu, posso só falar uma coisa? O Pode. primeiro destaque positivo se a transmissão é que a ginástica tá complicada, né? Não, mas eu vou falar bem da ginástica também. Ela tem a lista, tá indo em ordem. Não, fica aí o elogio. Ficou muito bom mesmo. Pisou Ficou, na ficha. né? E, sim, continuando, né, com essa parte de transmissão. Inclusive, né, já que o europeu a gente vai falar também mais tarde, foi no mesmo final de semana, a gente viu a diferença gritante. Era para encontrar um link de transmissão, depois entrar no link de transmissão. Esse link tinha fila, parecia que eu estava no Detran, no saque, porque se eu entrasse depois de todo mundo, eu não conseguia entrar, porque o link aparentemente só aguentava 3 pessoas online ao mesmo tempo. Então, esse trabalho aí que tá sendo feito tanto pelo COB quanto pela CBG tá uma coisa fantástica mesmo, e é uma coisa que a gente precisa elogiar. O ginásio também muito cheio, todo mundo participando. É o país da ginástica, não tem jeito. Mais uns destaques que eu reparei agora falando da ginástica, né? Tirando essa parte da transmissão, a parte técnica de transmissão, vamos para a parte esportiva. O que eu gostei muito de ver foram as meninas do GNU, tanto a Rafa Oliva quanto a Andresa, estavam bem, apesar das quedas, né? Acho que quedas acontecem principalmente no início do ano, mas eu gostei muito do salto das duas, da pirueta das duas, o bloco estava muito bom, elas estavam indo muito alto. Acho que, inclusive, cabe um upgrade aí. Só falando que no caso do salto, você esqueceu de mencionar que quem ganhou o salto foi a Luísa Bel, né? São 3 meninos ali do GU que ganharam medalhas. É verdade. Então, era a Rafa Oliva, a Luísa Bel e a Andresa, como destaque do GNU, né? Nesse troféu que eu tinha anotado aqui, esqueci da Luísa. Mas, enfim, esse era o meu primeiro destaque que eu tenho de ginástica em si. Outra coisa que eu quero ressaltar, apesar dos comentários das pessoas na internet estarem um pouco desesperados, o Troféu Brasil desse ano foi melhor do que do ano passado. Então, Sim. eu tenho alguns números aqui para comparação mesmo, né? Eu tirei todas as meninas da seleção, as meninas que treinam no CT, e deixei só as meninas de clubes mesmo, que não estão treinando lá no Rio de Janeiro, com a seleção, entre aspas, permanente. Então, assim, ano passado a gente teve 3 piruetas no salto, esse ano a gente teve 4, que foi a Andresa, a Cristal, a Luísa Bel e a Mirella do Minas. Ano passado a gente só teve uma UB de 5, que foi a da Carol Pedro. Esse ano a gente teve 3. Então, teve a Carol Pedro, teve a Gabi Barbosa e teve a Cristal. Ano passado a gente só teve uma trave de 5. Esse ano a gente teve 6. A gente teve a Júlia, teve a Gabi, teve a Rafa Oliva, teve a Camila do SESI, teve a Lumai, teve a Andresa.
todas com trave acima de 5. E no solo, a gente já teve 2 solos de 5, né? Na verdade, a Andresa não fez, mas a gente sabe que ela tem um solo de pelo menos 5 aí de dificuldade, e teve a Júlia também com nota 5. Então, assim, o pessoal estava um pouco desesperado na internet, né? Que a gente lê por aí. Só que, na verdade, os resultados foram melhores do que do ano passado, se a gente comparar. Então, novamente, eu fiz um comparativo só para a gente ter os números mesmo, que tirando todo mundo da seleção hoje atual, a gente ficaria com 154,5 de nota. Se a gente comparar esse 154,5 com o Mundial do ano passado, a gente fica muito próximo da classificação olímpica, que é o corte de 12º no Mundial. Então, no caso, foi a Alemanha que teve essa nota. Eles tiraram 155. Então, assim, a gente está 9 décimos, mais ou menos, de um time sem ninguém do CT se classificar para a Olimpíada. Então, a gente está falando de um time sem Carol no solo. A gente está falando com um time realmente de clubes do Brasil. Então, só para a gente pensar um pouco, né, na hora de falar. Claro que sim, eu não retiro nada, nenhuma crítica minha que eu fiz no último episódio. Eu acho que a qualificação de técnicos tem que ser prioridade. Só que a gente também não está nesse desespero todo, como se a ginástica tivesse acabado completamente. Eu acho que precisa de melhorias, claro, como eu já citei, só que a situação não é tão desesperadora assim, né? Continuando o comparativo, por exemplo, com a Alemanha, que foi 12º no Mundial do ano passado. Eles saltaram 3 piruetas, eles tinham a paralela, eles competiram com uma paralela de 4,3, uma paralela de 5 e uma paralela de 5,1. Na trave, eles tiveram trave de 4,6, trave de 4,9 e trave de 4,4. No solo, eles tiveram um solo de 4,6, 2 solos de 4,6 e um solo de 4,7. Então, se a gente pegar a nossa nota de dificuldade, a gente não está tão longe assim. É óbvio que tem a questão de execução, tem a questão de quedas e tal, mas essas coisas acontecem. Então, assim, não retiro minhas críticas do ano passado, do episódio passado. Acho que tem que ter nossa qualidade técnica, né? De técnicos, tem que melhorar muito, mas eu não vejo como nossa ginástica esteja à beira do precipício. Acho que ainda dá para fazer muitas coisas com o que a gente tem hoje, mas é claro, tem que trabalhar na execução, tem que prestar atenção na nossa base, prestar atenção nos detalhes e tal. Eu só queria trazer esse ponto de comparativo mesmo, porque tem muita gente que está desesperado aí, eu queria trazer um outro ponto de vista. Não é nem discordar nem nada, é só trazer um outro ponto de vista mesmo para a discussão. Tá bem. Só complementando um pouco no que você falou, eu acho muito legal a gente ver isso, porque se você pega as notas do pódio do ano passado, do Troféu Brasil, as notas são maiores, porque ali você tinha a Rebeca Andrade, tinha a Flávia Saraiva, sabe? Então, ali a média subiu um pouco, né? Mas aí é muito bom você ver essas meninas, assim, treinam mais nos clubes, e nem só falando, assim, das meninas de clube que são, tipo, Carol, Júlia, que também frequentam Isso. sempre a seleção. Você pega ali as meninas que são ali de clubes menores. Você pega, por exemplo, a Camille do SESI, a Gleice Lino, que tá voltando a competir, fez uma série de trave muito boa, sabe? Você vê essas meninas de outros clubes que estão aumentando o nível também. Isso, acho que é importante a gente ver e a gente valorizar também essas meninas, né? Então, era um ponto de vista que eu queria trazer, em contraponto a tudo que a gente lê todo dia e tudo que a gente fala todo dia também. E eu acho que a gente olhar por outra perspectiva também é interessante, que a gente consegue ter outros pensamentos e até pensar em outras soluções também. Ai, gente, eu acho que é super pertinente esse ponto de vista da Malu. Eu acho que falta mesmo. Inclusive, obrigado por fazer essas contas, porque eu ia fazer, mas eu fiquei com preguiça. A gente nem combinou. Mas, eu acho que, enfim, meus comentários também, complementando os comentários mais gerais, é que nas paralelas, eu achei que, enfim, meus destaques são que a gente vê. Fiquei muito feliz com a constância da Flávia na paralela. Já faz, né, algumas séries seguidas que ela acerta. Isso, às vezes, nem mesmo a Rebeca tem acertado sempre a série dela. Então, assim, Flávia, parabéns, arrasou. Esperava um pouco mais, né, da Andresa nessa competição, mas infelizmente ela tá voltando de lesão, então sigo torcendo por ela. Eu tenho certeza que ela vai fazer uma ótima recuperação. E também queria falar um pouco da evolução da Luísa Bel, né? Indo nesse tom do que a Malu tava falando, ela fez a segunda melhor execução na paralela no Brasil, né? Atrás, se não me engano, da Flávia. Isso, uma execução de 8. Então, assim, fica muito parabéns pro GNU, pro Grêmio Náutico União, né? Que inclusive a Malu tinha comentado. E eu acho que
Eu lembro quando a Andresa estava tendo bastante destaque ano passado, muitos dos comentários que eu via na internet, né, eram de que quase parecia que era uma sorte, né, o Genil tá lá, não como se ela fosse resultado do trabalho do clube. Agora, quando você vê a Luísa Bel, a Oliva e a Andresa sendo super destaques nessa competição, você não consegue mais falar que foi da atleta. Isso é trabalho, isso é consistência. Então, muito legal isso, ver isso sendo refletido na prática. Só completando rapidinho para não perder o fio, da mesma Claro. coisa que eu acho interessante falar sobre isso, como também tem muita gente que tem mania de determinar o que uma juvenil vai ser quando ela tem 13, 14 anos. Então, se você parar para pensar, quando é que a gente colocou Luísa Abel como a melhor juvenil da geração? A gente nem cogitava ela para o Mundial. Então, Não. assim, foi uma evolução absurda para mostrar para o pessoal que não tem nada a ver se uma menina de 13 anos não está entre as melhores, não significa que ela não vai ser uma ginasta adulta boa. Outra coisa, outra pessoa que é assim, que a gente não cogitava como um talento da geração era a Luísa Maia. Hoje ela tá como uma das ginastas mais queridinhas assim no Brasil, né? Tirando as meninas da seleção. Então, é uma coisa assim que a gente tem que prestar atenção também, é não ter esse determinismo de, se tem 13 anos, não solta dupla, não vai ser ninguém na ginástica. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que é um ponto Total. interessante a gente falar também. Né, você vê a Rafaela Oliva, ela fez 12.500 no solo. É meio assim, o solo hoje no Brasil, a Júlia lá, 13 ponto alguma coisa, ela no 12.500 e todo mundo ali em situação de barril nos 12. Ninguém Inclusive, muito esperava, bom o gente, solo dela. juro. Na minha memória, a Rafaela, eu lembro dela do Gimnasia, se eu não me engano, que ela foi selecionada. Mas eu não tinha grandes memórias sobre ela. Não acho que era uma pessoa super que estava se destacando. E fica aí, mais um parabéns. Duas revelações do ano. E é isso. E aí, Lincoln? O que você tá achando dessa discussão toda? Ah, então, Dessas Alices aqui falando. eu concordo com vocês em alguns pontos, discordo em outros, mas acho que no geral eu já falei disso no último episódio, o que eu acho da minha impressão geral sobre a ginástica brasileira no momento. Uma coisa que eu queria falar, que pode até ser um pouco polêmica, é uma impressão falsa de que o nível de ginástica do Flamengo está acima dos outros clubes. Até isso que o Ursi falou mesmo, que a gente via comentários na internet falando assim, a Andresa tem que trocar de clube, tem que ir para o Flamengo. Eu acho que a gente tem uma impressão muito, muito errada da discrepância do trabalho, porque as quatro meninas que estão no CT são do Flamengo, né? Mas elas não treinam no Flamengo com os treinadores do Flamengo. Então, a gente acaba tendo uma impressão errada de que o Flamengo tem um monopólio, de que ele está muito acima dos outros clubes. Ele tem dinheiro para pagar as meninas que estão no CT. É basicamente isso a E tem diferença. muita menina Porque, também, né? não, tem meninas na base, Tem amiga, mas quantidade, né? Tem eles quantidade. têm, Então, exatamente, eles têm mais estrutura. Não só estrutura física, quanto estrutura para, tipo, dar apoio aos atletas, enfim. Mas o ponto que eu tô querendo levantar é que quando a gente compara as atletas de outros clubes, por exemplo, do GNU e até do Sejim mesmo, com as atletas do Flamengo, que não são as quatro que treinam no uhum. CT, esse monopólio do Flamengo ele não existe. Eles têm muita Porque, quantidade, tipo, mas todo mundo é porque fala tem assim, muita ai, gente indo tem lá. que levar as meninas pro Flamengo. Gente, não, não é assim. Tem que levar pro Rio de Janeiro, a gente quer dizer. Assim, não cabe todo mundo no Flamengo. Imagina, tipo, porque também, se você levar, pega todas as ginastas do Brasil, leva tudo pro Flamengo, gente, os técnicos do Flamengo não vão ter conseguir dar atenção pra todo mundo. Isso. Acho que Tipo, esse é eles um nem ponto são. importante para ficar também no podcast. Os Tipo assim, treinadores do Flamengo, tipo, não é querendo desmerecer eles, são bons treinadores, tipo, pra situação atual, assim, bem ok, mas eles não são, tipo, os melhores treinadores do Brasil que vão resolver todos os problemas sozinhos. Tem outros treinadores bons também no Brasil, que não são o Ângelo Valmir, a Daniela, enfim, embora eles também sejam OKs pro nível do Brasil atualmente. e quando a gente fala isso, acaba que eles têm muita quantidade de atleta, e acho que a gente falou disso no episódio passado também. Quando você tem muita quantidade, você acaba não conseguindo se dedicar do jeito que precisa para as atletas específicas, né? Então acaba ficando uma coisa mais geral, e com certeza talentos podem ser perdidos aí quando a gente tem muita quantidade. Apesar de ser uma coisa, né, legal, a gente quer ter muita gente treinando, mas a gente precisa de muita gente treinando e muita gente boa passando o treino também. E aí, é o que a gente já falou todo dia aqui, né? Que falta esse conhecimento técnico no Brasil no geral.
Aproveitar então, fazer uma pergunta, né? Já que a gente falou de Flamengo, fazer uma pergunta para o Lincoln, que é nosso árbitro do grupo. Queria que você falasse um pouco sobre a nova série de Paralela de Jade Barbosa, que está aí com um elemento novo, ajudando aí a tirar alguns problemas de execução que ela tinha na série antiga. Eu adorei o elemento novo dela, né, que é o Ejova, que basicamente é tipo um giro para trás, assim, com uma meia volta, como se fosse um pack com uma meia volta antes, enfim. Eu achei muito interessante esse up dela, porque, primeiro, é um elemento D, né, um elemento de valor legal. Ele está conectado com outro elemento de valor D, isso vai gerar bonificação. E esse elemento, ele cumpre uma das exigências do aparelho, que é a troca de tomada, que é ter tomadas diferentes. E a Jade, antes, ela cumpria isso fazendo sabe, uma gambiarra ali, um cambalacho, digamos assim. Ela dava o jeitinho dela, ela fazia um giro gigante com meia volta e um outro giro gigante com meia volta. Isso acabava deixando a série dela com mais descontos de paradas de mão, separação de pernas. Então, esse elemento novo, eu acho que ele vai vir para a série da Jade para tirar essas deduções que tinha na outra forma como ela cumpria essa exigência. E eu achei bem digna a série dela. Com saída, vai para uma série de partida de 5.9, a série que ela fez lá no troféu. É uma ótima nota de paralela para contribuir com a equipe. Sim, e pensar Nossa. assim, uma coisa muito legal, já de uma ginasta já de mais de 30 anos, né? E tá ali nessa idade já e aprendendo coisas novas, é muito legal ver isso, tipo, a ginasta se reinventando. Total. E você consegue ver que ela tá com foco, né, no longo prazo, assim. Eu acho que tá sendo muito interessante essa preparação dela. Ela, a princípio, teve a lesão antes do PAN do ano passado, e desde então ela não se apresentou. Agora ela se apresentou com uma saída simples, não fez trave, coisa que ela fez no Troféu Brasil do ano passado. E eu tô super a favor, porque, gente, se a gente chegar no Mundial com Rebeca Jade, Flávia e Lohane fazendo paralela. Não A vou me gente iludir, não vai vou me iludir, ter. não vou me iludir. Se a gente chegar, gente, paralela não vai ser Ana mais uma Luísa, né, fraqueza que do tá. Brasil. Não vai ser um diferencial positivo. Mas não é como se fosse, né? Que nem alguns anos antes. E O ainda meu tem a Ana medo é que Luísa, ano que é a nossa nova passado, especialista brasileira de barras paralelas assimétricas. Ela promete uma série arrebatadora. Quem? Quem? A prima, Ana Luísa. Ai, exato, gente. Ana Luísa, outra, né, que não estava oficialmente inscrita, mas, amor, a gente viu os vídeos que foram, né, sendo compartilhados de você treinando. Tá bem babado. A gente espera sua série quando você estiver bem de saúde, tá, Ana Lu? Gente, ela é eu só muito não, acessível. Isso faz total diferença, né? Sabe, não que ela precise disso, mas ela ganha um apoio dos fãs, assim, eu acho que isso pode fazer diferença, sabe? Eu acho que quando ela voltar a competir, assim, oficialmente, vai ter um clima bem legal, assim, dela com os fãs, com o público. É verdade, Sim, somos todos primas. Aqui somos somos. todos primas. E, gente, eu é acho uma que grande família. Tem muitos primos, a prima. como a gente tá num mood, né, mais positivo hoje, também vou fazer outro elogio, né? Que hoje tá sobrando elogio, que é o artístico no solo, gente. Eu achei assim, aquela final de solo, em termos de acrobáticos e etc., não foi nada emocionante, muito pelo contrário. Mas assim, eu gostei das músicas, algumas não se entregaram tanto, mas assim, não parecia que eu tava vendo uma competição nos Estados Unidos, sabe? Que são só umas coisas meio robóticas, tudo muito péssimo. Eu achei muito legal, e assim, conectando um pouco com o comentário do Lincoln, se tem uma coisa que artístico não precisa é de aparelhagem de tecnologia, né? Você consegue, numa sala, você consegue fazer uma coreografia. Então, é isso, o Brasil fazendo com pouco, pelo menos entregou no artístico, a gente não vai ter essas deduções. Talvez tenha algum tipo de dedução técnica, né, daqueles alongamentos do movimento que eu não consigo super pegar, mas no geral, pelo menos, eu achei que entregaram. E vocês? Ah, Ah, com eu amei também certeza. o Interessante. artístico. O artístico da Rafa Oliva, eu achei a música muito bonita e achei que ela entregou bastante no artístico, além Sim, do sim. acrobático e dos elementos de dança. Eu achei que a coreografia dela ficou muito legal. Também Sim. achei. A Rafa, pra mim, foi a melhor no artístico, assim. Eu achei até melhor do que Jogando. na final, eu achei até melhor que a Júlia. Eu achei a Júlia na final um pouco menos do que a gente está acostumado a ver, né? Tanto em Mundial quanto nas competições internacionais mesmo. Na final, eu Uhum. achei que o artístico da Rafa Oliva foi melhor do que o da Júlia, inclusive. Em termos de Não, E um detalhe coreografia, sobre. ali na de música. final, a Júlia parecia uma americana, porque ela ganhou na dificuldade. Exato, exatamente.
A impressão que eu tive foi exatamente essa. A Jade E Carey sobre brasileira. artístico, pode falar, amigo. Não, pode falar. Foi só um comentário. Sobre artístico, a CBG postou um trecho da nova coreografia da Lohane no solo, né? Que é uma coreografia. Eu Ah, achei bem verdade. legal o trecho que eles postaram. Foi no finalzinho assim, da coreografia, mas parece que é a trilha sonora de um filme de ação. Eu achei bem legal. Tomara que ela esteja saudável esse ano para conseguir apresentar esse solo. Amém, Deus, todo mundo quer ver. Inclusive, Gente, a a gente gente não arrasa falou da muito no artístico, trave. né? Oi? Desculpa, Malu, pode falar. Não, eu só ia completar que a gente arrasa muito no artístico, o que tá vindo aí, né? Primeiro, que a Prima sempre entrega artista da Globo, né? A atriz sempre foi. O solo dela, aquele, até o antigo mesmo, dramático, eu acho muito bonito. A Cristal tá vindo com música pop aí, né? Inclusive, Glória Groove já deu um alô pra ela. Quem mais? A Rafa Lívia, que a gente descobriu agora nessa final de solo, tava muito bom. Júlia também, que sempre arrasa. E Rebeca e Flávia, a gente não precisa nem falar, né? Flávia já é figurinha carimbada e Rebeca também sempre entrega. Então, assim, nossa tradição de artista continua viva com as meninas novas que estão chegando também. E uma que a gente não comentou hoje, assim, é aquela coisa assim, a gente sabe que não tem um nível acrobático, mas a coreografia da Josi Calisto é muito boa. Ali, lógico, assim, tá ali no CGI tem o Rony, que é incrível com essa parte de coreografia, e aquela acho que é assim, é uma das mais bonitas, assim, mais complexas, assim, que a gente tem no Brasil. Exato, né? E o código pede, né, por uma coreografia complexa, e eu acho que, ao meu ver, ela não deixa dúvidas de que ela está se esforçando para cumprir esse requisito. E, gente, eu acho que a gente faltou também mais alguns pontos positivos. As notas da Gabi Barbosa e da Rafa Oliva na trave, né? Na classificatória, a Gabi Barbosa tirou 12,833, que é uma coisa que, assim, gente, é difícil chegar nos 13 hoje em dia nesse código. Então, parabéns pelo Pinheiros. E a Rafa Oliva apresentou uma dificuldade de 5,3 na trave. Então, assim, maior do que da Júlia. Ou seja, te cuida, Sejin, que a Rafa Oliva Genil tá vem vindo. aí. Não, Não Gênio. foi a inclusive dificuldade, sobre. a Rafa, ela tava com um ritmo muito bom na prova de trave dela. Ela, tipo, tava assim, parecendo, exagerando, né, claro, grosso modo falando, parecia uma escola romena. Ela não tinha aquelas pausas assim, ela ia lá, fazia, acertava plena e é isso. Sim. Inclusive, do ano passado para cá, né, como eu estou fazendo essa comparação, a gente só teve uma trave acima de 5 de dificuldade, que foi a da Andresa, e como eu já falei, né, a gente teve 6 esse. Inclusive, como o Ursi falou aí da Gabi Barbosa, ano passado ela teve uma trave de 4,5 no Troféu Brasil. Esse ano ela veio com uma trave de 5,1. Então, assim, tudo bem que ela era juvenil, né, no ano passado, só que foi uma evolução muito grande que eu acho que a gente deve também pontuar aqui, já que a gente está pontuando essas evoluções. Acho que também é interessante. Ela evoluiu quase 6 décimos aí de dificuldade de um ano para outro. E é isso, né? Eu acho que é que nem eleição, é pesquisa eleitoral, né? O resultado é uma foto, né? E eu acho que a gente tem que olhar a tendência e a evolução. E Exato, nesse exatamente. aspecto, teve evolução. Não Teve sei onde a gente evolução. vai chegar, se a gente vai ter um teto. Espero que não. E vamos torcer. Falar então rapidinho um pouco do masculino, a gente falar do europeu. Eu sei que vocês gostam de falar do masculino. Amamos. Mentira, mas é babado. Vai, pode Não, falar. vamos lá. Gostei Então, da competição masculina desse troféu. peraí, deixa eu fazer a introdução falando das notas. Vai. Vamos lá, então. Falar agora um pouco da competição masculina do Troféu Brasil. O nível do masculino foi bem legal nessa competição. No solo, Arthur Nori com um solo incrível para 14.500, levou o ouro. O Caio Souza levou a prata e o Tomás Rodrigues levou o bronze. No cavalo com asa, a gente teve o Bernardo Actos do Minas ganhando com 13,567. O Tomás levou mais uma medalha prata e o Gabriel Faria levou o bronze. E nas argolas, como é de praxe, medalha de ouro para Arthur Zanetti, 14,5. O Caio Souza levou a prata e o Gustavo Pereira, o Tavinho do Minas, levou o bronze. Gente, esse solo do Nori, que execução impecável, não? Pois é, eu até comentei isso no meu Twitter outro dia, no meu Twitter pessoal. Além da execução, eu acho muito bem montada aquela série. É muito inteligente. É algo que eu estava até falando assim. Eu queria que todos os ginastas masculinos e femininos do Brasil entendessem assim bem do código, assim como o Nori entende, e montasse séries tão inteligentes e tão assim, tipo, de um jeito que tenha menos descontos igual o Nori monta. Sim, exato. Ele tirou 9 de execução. 9, gente, fora do salto,
é muito difícil a gente ver, né? Outro destaque também, acho que o Bernardo, do Minas, ele teve uma competição muito boa. Ele, além do cavalo com asas, ele também foi campeão nas paralelas. Ele teve uma nota de 13,633 na paralelas. Eu acho que, assim, são dois aparelhos que são os mais fracos da equipe do Brasil. Quem sabe aí, se ele conseguir manter essa consistência nesses aparelhos e melhorar um pouco nos outros, pode ser um nome aí que a gente veja na seleção também. Ai, sim. Gente, eu confesso que eu acho que o masculino ele é um pouco mais difícil de acompanhar, porque é muita gente competitiva, né? Só que são tantos aparelhos, e para você conseguir uma vaga, você tem que ser bom em muitas coisas, e eu acho até difícil de conseguir acompanhar todo mundo, porque tem muitos destaques, né? Mas pensando em destaques que são nomes que, então, vem facilmente na cabeça, que é, por exemplo, o Diogo Soares e o Yuri, da nova geração. Eu fiquei muito feliz de ver os dois competindo. Eu achei que os dois estão, enfim, cada vez mais evoluindo. O Diogo, se eu não me engano, apresentou um salto novo. Você vê que eles estão com vontade de crescer, porque realmente eles vão ser peças essenciais. E eles ali naquela final de salto que foi inclusive arrepiante, né? Você vê salto, acho que se eu não me engano foram 5 saltos seguidos cravados. Eu tenho a estatística completa aqui. Só Diga passando aqui, aí. então, que eu não falei os pódios do outro dia, né? No salto a gente teve ouro do Yuri, prata do Diogo, bronze pro Caio. Nas paralelas, ouro pro Bernardo, prata pro Caio, bronze pro Tomás. E na barra fixa, ouro pro Patrick, prata pro Bisteco, Lucas Bittencourt, e bronze pro Yuri Guimarães. No salto, foram 6 dos 8 ginastas cravaram saltos. Eu acho, e quem não cravou, tipo, foi tipo o Nori, por exemplo, que mesmo assim ele tem execução perfeita. Mas ali, gente, foi uma final incrível, assim, Foi. o nível de dificuldade dos atletas, tanto que, na verdade, a gente falando de cravada, as medalhas foram decididas na cravada, porque, para quem não sabe, no Troféu Brasil, tem um bônus na pontuação para atletas que fazem saídas cravadas, ou no caso do salto, né, o salto cravado, e o Yuri, ele levou a medalha de ouro por causa de um dos saltos cravados dele. Se não fosse, tipo, sem considerar as cravadas, o Caio seria o campeão. E assim, para quem não sei se todo mundo entende que está ouvindo a gente, a importância de cravar no salto é que no salto você tem normalmente não tantos descontos quanto em outros aparelhos, né? Porque é uma acrobacia principal, né, que está sendo executada. E nesse caso, se você dá um passo largo, já é 0,3. Se esse passo ele tá para fora da linha, pode ser mais 0,1. E nisso, se for 0,4, já é normalmente uma diferença de dificuldade que determina se a pessoa ela é ou não finalista de salto, ou se ela vai ser ou não medalhista de salto. Então, assim, muito legal de ver que a MAG, né, a ginástica artística masculina, ela tá indo nessa direção de execução e limpeza e não só de dificuldade. E até o que a gente estava falando, né? Como a ginástica artística masculina tem sido mais competitiva, mais acirrada, cada detalhe conta, né? Então a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo, os atletas masculinos buscando mais cravar as chegadas, né? Coisa que não é tão comum no feminino. Sim, é verdade. É muito legal porque no masculino tem aquele negócio de que você pode você chegar na acrobacia e fazer aquele negocinho de juntar o calcanhar. Eu acho muito legal isso. Eu adoro ficar, tipo, vendo o solo e ficar observando os caras juntando o calcanhar. Ai, gente. Não, mas essa competição masculina realmente foi um arraso, principalmente a final do solo e do salto, né? Geralmente eu tenho muita gastura de assistir o salto masculino, porque eu fico com muito, muito, muito medo deles se machucarem, porque geralmente eles vêm na velocidade da luz, tentando fazer uma acrobacia mais louca possível e rezar para cair em pé e não quebrar nada. Só que eu não tomei susto com ninguém, eu não fechei o olho para ninguém, e tava tão prazeroso, tão tranquilo, eu tinha tanta certeza que todo mundo ia cravar que assisti todo sem piscar o olho, foi muito bom. E o solo também, sensacional. Eu acho que, assim, uma coisa que dá pra gente fechar aqui pra falar como foi o nível da competição. Antes do Troféu Brasil, assim, eu tinha uma lista, assim, de 5 ginastas que eu falava assim, não, esse aqui pra mim é o time ideal pro Mundial e eventualmente pra Paris. Nossa, essa lista mudou muito. Agora tem uma lista enorme, assim, com vários concorrentes. Eu acho que estamos aí com um nível legal para ver essa briga aí pelas vagas da seleção aí para o Campeonato Mundial. E venha o próximo semestre, então. Bom, vamos então mudar de assunto para o Campeonato Europeu de Ginástica Artística. A competição aconteceu nessa última semana em Antalya, na Turquia. Antalya está recebendo tudo de esportes esses tempos aqui agora. A gente teve disputa por equipes. A Grã-Bretanha levou o título no feminino, enquanto a Itália levou no masculino. Já no individual geral, títulos para a Jéssica Gadirova
no feminino e o turco Adem Azil no masculino aí para festa da torcida caseira. No total, assim, no quadro de medalhas, quem ficou em primeiro lugar foi a Grã-Bretanha com 4 ouros, 4 pratas e um bronze, com a Itália e a Turquia ali com 2 ouros cada na sequência. Bom, falar um pouco então primeiro do feminino, sobre essa disputa. Acho que a gente teve, podemos destacar assim que o principal foi essa disputa Itália contra a Grã-Bretanha aí, tanto por medalhas em vários aparelhos e também ali por equipes, né? Exato, Gabs. Eu acho que, enfim, vou falar um pouco primeiro dos times, que é o que mais me interessa, assim, diretamente, pensando em Brasil e comparação. O que que eu achei da Grã-Bretanha? Difícil de falar. No salto, elas trouxeram 3 duplas piruetas que pontuam perto dos 14, e isso é importante, é o que a gente estava falando de execução. São boas duplas piruetas. E também 3 paralelas próximas dos 14 ali, elas apresentaram. O problema delas, que eu vi assim, olhando para as notas, seria que na trave elas não têm muito ninguém que passa do 14 muito facilmente, né? São traves consistentes, Se bem que na mas trave hoje em dia tá difícil de chegar no 14 nesse código exato. É que novo. Brasil tem Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, então essa é a nossa força. E isso deu muito conta de ganhar da Itália, que tem como forças, né? Elas também têm 2 duplas piruetas e uma pirueta e meia, que pontua bem também. E elas têm como também outra força, são uma paralela de 14,5 e duas de 14. Só que a Itália, gente, coitadas, eu pessoalmente estava torcendo para elas, que eu acho que elas têm uma ginástica que me envolve um pouco mais do que da Grã-Bretanha. Elas têm solos que ninguém muito se destaca para chegar perto dos 14, como outros países têm. Estados Unidos tem Jade Carey, Brasil tem Flávia e Rebeca, e Grã-Bretanha acabei de falar. Então o solo não é um super diferencial da Itália. E a trave, gente, nossa, foi uma série de quedas, eu não lembro aqui quantas foram. E foi, se eu não me engano, também um dos motivos pelos quais elas que estavam quase de favoritas para inclusive ganhar o ouro em Liverpool no Mundial do ano passado, elas não ganharam. É, Inclusive, Gabi, diga. só tirando até dúvida, porque eu estava na fila do Detran, do europeu, e não conseguia assistir a qualificatória, né? Que foi também a final por equipes. Então, Uhum. palmas aí para seja lá quem organize essa competição europeia, que não consegue fazer uma transmissão decente. Mas eu estava esperando a Itália muito mais perto da Grã-Bretanha e até de ganhar mesmo, né? Eu acho que teve alguns desfalques, tipo a Martina Maggio não foi, mas teve queda nessa final porque teve essa diferença toda de 3 pontos, enquanto a gente estava esperando uma coisa mais disputada, né? Pelo menos, até com a Itália um pouco favorita, né? Do que a Grã-Bretanha. Teve muita queda, foi na trave, que é essa Foi na diferença, foi trave, no solo. Malu. Elas começaram, tipo, arrebentando a Itália nas 2 primeiras rotações, que se eu não me engano foram salto e paralelo. Mas depois foi só Tá no histórico, né? terrorismo. E a Tá no Grã-Bretanha, histórico. tipo, arrasando. Então, assim, foi bem essa visão parecida com o Mundial, né? E o que eu ia comentar é que a Itália tá com uma estratégia esse ano, que eu diria, diferenciada, mas bem italiana, se você for olhar a tradição recente Porque eles da sempre fazem federação isso, deles. né? E é soltar elas em competição, que a gente, eles falam, a gente paga esse salário, elas vão trabalhar, mandam para a Copa do Mundo, daí manda as gêmeas para a Gente, Copa do Mundo. eu, fi- Né? E a outra acabou de voltar da maca, já tá fazendo sol. Tipo assim, coitadas. E os italianos, eu fico olhando na internet, eles ficam desesperados, porque o Brasil, né, a gente tem toda a nossa política de de empacotamento de bolha. plástico É. bolha. Exato. Não, gente, eu fico impressionada com a Itália e eu fico brincando até com os meninos que eu fico falando, ó. Quem quer saber sobre periodização, você chega, olha a Itália e faz tudo ao contrário do que eles fazem, que aí você vai dar tudo certo. Porque no primeiro semestre as meninas já saíram do europeu, já vão entrar na Copa do Mundo já. Daqui a pouco elas vão participar da Copa do Mundo. As meninas que já estavam machucadas. Semana passada, estava tudo na mesa de cirurgia, na faca. E aí já foi pro europeu. E aí, em seguida, já vai pra Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, tem não sei o quê. E tem não sei o que lá. E aí vai pro Mundial. E aí, a Itália também tem 1.493 campeonatos nacionais na véspera do Mundial. Então, as meninas também vão lá para esse tal desse nacional e fazem tudo, fazem a dificuldade toda. E aí vão pro Mundial só o pó da rabiola. Mas eu concordo com isso para a Itália. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Quanto mais competições as meninas participarem, melhor pra gente. Então, acho que tem que ir mesmo. Todo final de semana eu pego uma italiana saltando dupla aí pelo mundo.
Não, mas Malu, brincadeiras à parte, gente, isso aqui na verdade é uma crítica à federação deles, né? A gente sabe que, meu, as meninas não escolhem fazer isso. Quem escolhe, se não me engano, é o Casella, que é o treinador principal lá da seleção delas. É Então, o enfim, Chico deles. é o Chico deles, só que às avessas. É o Chico ao contrário. Bom, vamos então mudar de assunto para o Campeonato Europeu de Ginástica Artística. A competição aconteceu nessa última semana em Antalya, na Turquia. Antalya está recebendo tudo de esportes esses tempos aqui agora. A gente teve disputa por equipes. A Grã-Bretanha levou o título no feminino, enquanto a Itália levou no masculino. Já no individual geral, títulos para a Jéssica Gadirova no feminino e o turco Adem Azil no masculino aí para a festa da torcida caseira. No total, assim, no quadro de medalhas, quem ficou em primeiro lugar foi a Grã-Bretanha com 4 ouros, 4 pratas e um bronze, com a Itália e a Turquia ali com 2 ouros cada na sequência. Bom, falar um pouco então primeiro do feminino, sobre essa disputa. Acho que a gente podemos destacar assim que o principal foi essa disputa Itália contra a Grã-Bretanha, e tanto por medalhas em vários aparelhos e também ali por equipes, né? Exato, Gabs. Eu acho que, enfim, vou falar um pouco primeiro dos times, que é o que mais me interessa, assim, diretamente, pensando em Brasil e comparação. O que que eu achei da Grã-Bretanha? Difícil de falar. No salto, elas trouxeram três duplas piruetas que pontuam perto dos 14, e isso é importante, é o que a gente estava falando de execução. São boas duplas piruetas, e também três paralelas próximas dos 14 ali, elas apresentaram. O problema delas, que eu vi assim, olhando para as notas, seria que na trave elas não têm muito ninguém que passa do 14 muito facilmente, né? São traves consistentes, Se bem que na mas. trave hoje em dia tá difícil de chegar no 14 nesse código Exato. É que novo. Brasil tem Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, então essa é a nossa força. E isso deu muito conta de ganhar da Itália, que tem como forças, né? Elas também têm duas duplas piruetas e uma pirueta e meia, que pontua bem também. E elas têm como também outra força, são uma paralela de 14,5 e duas de 14. Só que a Itália, gente, coitadas. Eu pessoalmente estava torcendo para elas, que eu acho que elas têm uma ginástica que me envolve um pouco mais do que da Grã-Bretanha. Elas têm solos que ninguém muito se destaca para chegar perto dos 14, como outros países têm. Estados Unidos tem Jade Carey, Brasil tem Flávia e Rebeca, e Grã-Bretanha acabei de falar. Então o solo não é um super diferencial da Itália. E a trave, gente, nossa, foi uma série de quedas, eu não lembro aqui quantas foram. E foi, se eu não me engano, também um dos motivos pelos quais elas que estavam quase de favoritas para inclusive ganhar o ouro em Liverpool no Mundial do ano passado, elas não ganharam. É, Inclusive, Gabi, diga. só tirando até dúvida, porque eu estava na fila do Detran, do europeu, e não consegui assistir a qualificatória, né? Que foi também a final por equipes. Então, Uhum. palmas aí para seja lá quem organize essa competição europeia, que não consegue fazer uma transmissão decente. Mas eu estava esperando a Itália muito mais perto da Grã-Bretanha e até de ganhar mesmo, né? Eu acho que teve alguns desfalques, tipo a Martina Maggio não foi, mas teve queda nessa final porque teve essa diferença toda de 3 pontos, enquanto a gente estava esperando uma coisa mais disputada, né? Pelo menos, até com a Itália um pouco favorita, né? Do que a Grã-Bretanha. Teve muita queda, foi na trave, que é essa Foi na diferença, foi trave, no solo. Malu. Elas começaram, tipo, arrebentando a Itália nas duas primeiras rotações, que se eu não me engano foram salto e paralelo. Mas depois foi só Tá no terror. histórico, né? E a Tá no Grã-Bretanha, histórico. tipo, arrasando. Então, assim, foi bem essa visão parecida com o Mundial, né? E o que eu ia comentar é que a Itália tá com uma estratégia esse ano, que eu diria, diferenciada, mas bem italiana, se você for olhar a tradição recente Porque eles da sempre fazem federação isso, deles. né? E é socar elas em competição, que a gente, eles falam, a gente paga esse salário, elas vão trabalhar, mandam pra Copa do Mundo, daí manda as gêmeas pra Gente, Copa do Mundo. eu, Daí a outra acabou de voltar da maca, já tá fazendo sol. Tipo assim, coitadas. E os fãs italianos, eu fico olhando na internet, eles ficam desesperados, porque o Brasil, né, a gente tem toda a nossa política de de empacotamento bolha. embaixo com bolha. Exato. Não, gente, eu fico impressionada com a Itália e eu fico brincando até com os meninos que eu fico falando, ó, quem quer saber sobre periodização, você chega, olha a Itália e faz tudo ao contrário do que eles fazem, que aí você vai dar tudo certo. Porque no primeiro semestre as meninas já saíram do europeu.
já vão entrar na Copa do Mundo já. Daqui a pouco elas vão participar da Copa do Mundo. As meninas que já estavam machucadas. Semana passada, tava tudo na mesa de cirurgia, na faca. E aí já foi pro europeu. E aí, em seguida, já vai pra Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, tem não sei o quê. E tem não sei o que lá. E aí vai pro Mundial. E aí, a Itália também tem 1.493 campeonatos nacionais na véspera do Mundial. Então, as meninas também vão lá para esse tal desse nacional e fazem tudo, fazem a dificuldade toda, e aí vão para o Mundial só o pó da rabiola. Mas eu concordo com isso para a Itália, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Quanto mais competições as meninas participarem, melhor para a gente. Então, acho que tem que ir mesmo. Todo final de semana eu pego uma italiana saltando dupla aí pelo mundo. Não, mas Paulo, brincadeiras à parte, gente, isso aqui na verdade é uma crítica à federação deles, né? A gente sabe que, meu, as meninas não escolhem fazer isso. Quem escolhe, se não me engano, é o Casella, que é o treinador principal lá da seleção delas. É Então, o Chico deles. é o Chico deles, só que às avessas. É o Chico ao contrário. É, E um só pouco mais comentando um fraco pouco de mais feição falando também. ainda de equipes, acho que dá para destacar também três equipes ali que vieram logo depois delas na classificação, né, por equipes. A Holanda, que deu uma melhorada assim, em relação ao ano passado, ao Campeonato Europeu e ao Mundial, levou a medalha de bronze agora essa semana. E também Hungria e Romênia, que olha, Hungria acho que muita gente não esperava. Romênia assim, já tinha um babado aí por causa da Sabrina Voinea, mas eu acho que são duas equipes ali que estavam um pouco mais para baixo, mas que estão vindo com tudo para brigar pela vaga olímpica. Que babado, Gabi. A gente gosta de saber as coisas. Não, Explique dona pro Sabrina pessoal. Voinea, né? Que Sabrina Voinea, para quem não conhece, é a nova sênior da Romênia. Quando ela tinha lá 10, 11 anos, já tinha vídeo na internet dela fazendo umas acrobacias malucas, fazendo sílabas com 11 anos, coisa assim. E daí o povo empolgado, muito emocionado, os torcedores da Romênia, eles estavam falando até que a menina ia ser a nova Biles. Calma lá, né, gente? Deixa, pelo menos vamos ver se a menina consegue chegar no adulto, porque a gente quem gosta da Romênia tava com trauma aí deles quebrando várias meninas juniores boas, mas ela chegou na categoria adulta, ganhou medalha no solo nesse campeonato europeu e ajudou a equipe da Romênia a terminar em quinto lugar nesse campeonato europeu. E também acho que falar de Dona Sofia Kovacs, que levou a prata no individual geral, quase ganhou o ouro e ajudou a puxar essa equipe da Hungria para cima, assim, não só ela, mas assim, ajudando a elevar o nível das outras atletas também. Kovacs é um ícone, né? Ela sempre tá ali pertinho da medalha, mas quando chega na final, ela sempre caía, sempre tinha um probleminha. E acho que agora eu fiquei muito feliz dela ter conseguido essa medalha individual, porque a gente estava esperando muito. Até no próprio Mundial mesmo, de 2021, se eu não me engano, ela já estava ali disputando, e aí acabou. Sempre tem algum probleminha, mas ela estava sempre na casa dos 55, quase chegando nos 56, assim. Sempre muito boa, principalmente nos campeonatos europeus. E aí, quando chegava na final, tinha alguma coisinha que deixava ela fora do pódio. Mas esse ano, finalmente, ela conseguiu trazer essa medalhinha do ícone. Detalhe que no individual geral, assim, ela ia ser campeã. Ela terminou 2 décimos atrás da Gadirova, ela perdeu praticamente ali na hora da paralela, que ela foi fazer um elemento lá, ela bateu com o pé na barra de baixo, e isso daí deu a dedução que praticamente tirou o ouro dela, coitada. Que tristeza. Vamos lá. Conta de meio ponto, gente. Não precisa colocar no podcast, não, mas só pra falar. Ah, O tá. quê? É meio ponto a dedução dela, tá, gente? O Lincoln mandou avisar. Voltando para outro destaque que eu queria falar, Dona Sunny Wevers, nossa campeã olímpica de trave, a rainha dos giros, o peão da casa própria holandês, voltou com tudo aí, ficou um tempo parada, tinha ela com a irmã gêmea dela tiveram alguns problemas ali com a Federação Holandesa, mas elas estão de volta, tá? E a Sunny veio e conquistando a medalha de ouro na trave, de novo aí com a sua série icônica, cheia de giros aí, rodopiando em cima de 10 centímetros de madeira. O terror do INSS. Ai, Bora, gente, Lucy, fala, arrasa, você É né? gosta. Eu isso. queria eu. Se tivesse uma brasileira que tem uma série que você não precisa ficar fazendo Mortal Esticado, sabe? Da Isso que eu Cara, trave. tava falando, e, gente, e isso que quando a eu tava gente falando da série comentou, do Nori lá. Tipo, exato. é isso que eu queria, sabe? Séries mais inteligentes. Porque, tipo assim, com todo respeito à Sunny, ela é uma atleta campeã olímpica e tal, mas ela não é aquela atleta da mais talentosa, sabe? Que tem a maior força de perna, enfim. Só que ela é toda trabalhada na inteligência, gente.
A série dela é muito inteligente. Ela conseguiu adaptar, tipo, a série dela para ter uma nota de partida alta, para ter uma execução alta, com o que ela consegue fazer. Não, e ela faz tudo no caderninho, né? O livro da Olimpíada, ela Exa anotava tudo eu e adoro o caderninho calculava dela. como se fosse matemática. Então, tipo assim, ela não é uma alienígena, mas ela sabe fazer conta. E, gente, o Ginástica que é que a isso Sunny também, né? Rivers e o Arthur Nori têm em comum? Ambos conhecem o código. Ele é árbitro, ela acho que não, mas ela conhece. Ela fala, inclusive, que ela calcula na cabeça dela enquanto ela tá fazendo, e ela consegue tomar decisões com base nisso, né? Tipo, não vou fazer É, isso. Já perdi muito em execução. Ela pode modular a série dela se ela quiser. tanto que o caderninho que a Malu falou, né, diz que o que ela faz, ela pega assim, depois que sai da trave, ela vai passando a limpo ali no papel, para ela ver assim, se deu nota diferente, vou entrar com recurso e tudo mais. Né? Isso é o que falta para todo mundo, né? Ter essa inteligência do código, porque não é só a dificuldade, é dificuldade com a execução. Então, quando você consegue ser inteligente o suficiente para ver o que é que você pode fazer bem com pouca dedução, você ganha, não tem jeito. Ai, gente, vamos então falar também do AA, já que a gente já começou a falar das ginastas individuais. Jéssica Gadirova ganhando. Ai, não sei se fiquei super feliz, que eu não sou super fã. Eu acho que Mas, assim, a gente tem a maioria assim, dos Gen-Fan brasileiros tem um certo. Não gosta Ranço, muito dela, mais por causa do ranço. Mundial do ano passado, né? A gente sabe disso. Eu acho que assim, tem o antes de Liverpool e depois de Liverpool, assim, a relação do brasileiro com Jéssica Gadirova. Não, eu ia ficar. é. Mas Eu assim, sou, e ela melhorou a eu, paralela dela, né? Que era o terror, né? Ela deu uma de Flávia Saraiva e fez um rebranding aí e voltou com uma paralela melhor. Mas assim, como tô sempre aqui com as minhas continhas, ela ainda segue no 55, bem longe da Rebeca Andrade, então fico tranquilo. Não é uma não. Charlize Jones que não Mas uma virada coisa que tira. acho que vale destacar ela na briga, assim, pelo ouro, assim, contra a Rebeca, assim, na situação, as duas acertando, não alcança. Não, Mas acho que é uma coisa, assim, que vale a gente ressaltar, porque muita gente fica pensando assim, nossa, mas olha essa nota da Gadirova, tá inflada, tá roubando. Mas, gente, uma coisa que acho que vale muito destacar é o trabalho da Jéssica Gadirova e com os treinadores dela, na parte de artístico, que a gente sempre falou lá no começo do ano passado, o povo tava falando assim, não, que esse código novo aí é todo artístico. Eu acho que a Jéssica Gadirova é o exemplo principal, assim, no mundo, assim, de quem tá se dando bem com essa parte do artístico. Porque a gente fica muito, assim, a gente vê muita... a gente ia olhar uma dedução, assim, que desequilibrou na trave, por exemplo, é fácil. Dedução de artístico não é tão fácil da pessoa olhar. Às vezes pro próprio árbitro, eu imagino que talvez seja difícil. Então, eu acho que a gente tem essa impressão, assim, errada um pouco das séries da Gadirova, mas ela tá se dando muito bem por causa dessa parte do artístico. Não, mas e ela sim. também não perde em execução, tipo assim, de chegada. Ela não tem dedução praticamente nenhuma das chegadas. Ela crava quase todas as acrobacias que ela faz. E E isso os também saltos deixa de dança dela impressão. também são ótimos, né? Exato, não dá pra falar É, que. A gente pode até ter um rancinho, mas não dá pra falar que é completamente injusto ela tirar as notas que ela tira no solo, né? Principalmente se Não, ela e barrar as americanas, eu não tô nem aí. ela tá certíssima. Gente, ela consegue tirar acima de 14 consistentemente. A Rebeca não faz isso. A Rebeca tira alguns 14, daí ela vai lá e tira um 13,700. Ela tem alguns problemas. A Gadirova é muito consistente nesse 14, então a série dela é muito bem montada. Vou até perguntar Sim, pro sim. A Leigo. questão da Ela tem uma Gadirova, série de 3 passadas, né? E ela tem boa execução de salto. Descobrimos um fã da Gadirova no mundo. a Descobrimos um questão da fã. Gadirova é muito esquisito a forma com que ela cumpre tudo que o código pede na questão do artístico, mas mesmo assim a coreografia dela é muito esquisita. Eu não consigo achar aquilo bonito, eu acho muito forçado, muito feio, mas mesmo assim ela cumpre tudo que o código pede. Então, Gente, não, ela não fica Uma tem o lá que fazer. coreografia saltitando, belga, pulando. podemos dizer assim? É Maluquice, por ela fica aí. lá saltitando, indo pro lado pro outro, pulando e sorrindo, pronto, é artista. É isso, pode dar isso, ela faz. Agora, você pede pra uma Jade Carey fazer isso, sair saltitando, pulando de um lado pro outro, sorrindo, não consegue. Então, bom pra ela que conseguiu hackear o mundo dessa forma, né? E só rapidinho falando de Grã-Bretanha ainda também, essa acho que é um pouco mais unanimidade assim, do pessoal gostar dela. Dona Beck Downey voltou a competir aí pela seleção britânica e ganhou medalha na paralela. Ela levou a medalha de prata atrás apenas da Alite Damarro, da Itália. E, cara, ela tá com uma série muito difícil e com potencial de aumentar ainda mais a dificuldade. Então, sobre a Downy, eu gosto muito dela. Eu acho que, tipo, ela é uma atleta. Eu gosto muito do estilo de paralelo dela, acho que ela é muito esforçada. E também ela já é uma atleta mais velha, né? Ela competiu aí desde muitos anos. Ela tem 31.
31, exatamente. Ela demorou muito tempo para conseguir a primeira medalha mundial dela, que foi só em 2019. Então ela é uma guerreirona, assim. Gosto muito dela, torço muito pelo sucesso dela. Tomara que ela vá ir para Paris na seleção da Grã-Bretanha e consiga um lugar no pódio ao lado da Rebeca. Seria o meu sonho. Uma dobradinha de Rebecas. Nossa, tudo pra mim. Nossa, exatamente. E a Sites no pódio também, porque eu gosto dela também. Então, no masculino, o pódio por equipes foi Itália, ouro, Turquia com a prata e Grã-Bretanha com bronze. Eu acho que isso lembra um pouco do que a gente comentou na última edição, sobre como a Itália tem trabalhado bem, tanto no masculino como no feminino. Essa equipe, assim, é uma equipe muito coesa, assim, e conseguiu a medalha de ouro. Turquia, acho que vale a pena destacar que o que essa equipe completa da Turquia, sendo lesionado, pode causar estragos, né? Ano passado, eles foram para o Mundial sem o Ibrahim Çolak, que é uma das melhores argolas do mundo, por exemplo. E nisso, assim, contando também com outras quedas, assim, com outros problemas durante a qualificação, eles não pegaram o final por equipes, por exemplo. Mas dessa vez eles foram completos ali, ficaram bem próximos de bater a Itália. Já a Grã-Bretanha ali, que é uma equipe que acho que completa seria a favorita ao ouro, mas eles tiveram alguns desfalques no campeonato europeu, mas foram ali e conquistaram a medalha de bronze. Mas acho que assim, no masculino, o nome desse campeonato europeu foi o Adem Azil, da Turquia. Competindo em casa ali, e nossa, ele levou o título das argolas, né? Ele também é o atual campeão mundial das argolas, e também levou o título no individual geral. E, cara, assim, você vê o vídeo né, ele encerrou o individual geral competindo na barra fixa. A gritaria que é na arena, durante aquela série, assim, o pessoal, assim, nossa, é emocionante até assim a festa que o povo fez pra ele. Lindo a festa e ele também, né? Tudo muito bonito aí. Tipo, é bem o que o Brasil faz, né? Apoiando os atletas, assim. É tão bom, tipo, ser um país que não é daqueles chatos lá, que aplaude, que nem grita, só aplaude. Igual as competição no Japão. A Murakami tava lá ganhando o título mundial, Balança o todo leque, mundo balança o sentadinho, leque. calado, só batendo palma. Ah, gente, pelo amor de Deus. Também Não, tem acho. um vídeo também que eu achei muito legal do Ferhat Arikan, que na final de paralela ele levou a prata, e assim, a TV turca filmou os pais dele, assim. E a mãe dele é muito engraçada, assim, a senhorinha, assim, ela é daquelas que não gosta de olhar. Ela ficava assim, tipo, virada, assim, de costas, sempre tentando dar uma espiadinha, assim, de lado. Ai, meu Deus. Mas assim, quem entende mais de mag, assim, de ginástica masculina, comparando com o feminino, que eu pelo menos não acho que teve um baita destaque, ninguém que eu falei que, nossa, vai super dominar esse ou esse outro aparelho. Teve alguém assim que vocês acham que mundialmente está muito bem colocado para medalhar depois desse resultado? Ah, acho que sempre vale a pena destacar, tem alguns nomes ali, por exemplo, tem o Kismer Flanagan da Irlanda, que é o atual campeão mundial de cavalo, ele levou ouro de novo aqui, né, no europeu. Tem o Adur Davitian da Armênia, que está muito forte no salto, assim, a execução dele é perfeita. Eu acho que assim, dá para comparar nível Rebeca Andrade, por exemplo. Uhum. Ele Sim, a pegou execução medalha dele é nas muito argolas limpa. também. Oi, quem? Desculpa, não vi. Ele pegou medalha nas argolas também. Não, ele não pegou, ele pegou no cavalo. Foi no cavalo? Sim, foi o outro Davidian, o Vahan, esse nome é complicado. Vahan Davidian que levou a prata nas argolas. Ah, tá. Que mais que temos aqui de destaque na Europa? Ah, e tem o Ilya Covington também, que é um cara assim sensacional, um talento enorme que a Ucrânia tem, que está, né, numa situação complicada por causa do conflito, da guerra lá que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Ele está tendo que treinar fora do país, mas assim, ele continua mantendo alto nível, ganhou a paralela, que é a medalha de ouro na paralela, que é o aparelho principal dele, e também o bronze no individual geral ali, ele que já tem medalha no individual geral e mundial também. É um nome assim para a gente ficar de olho também a nível internacional. Arrasou. Uma coisa legal desse europeu foi um comeback, assim, né, de um casal, da Ah, é Vasily verdade. Milewski e do Eleftherios Petrunias, que é um casal de gregos. O Petrunias é campeão olímpico, enfim, de argolas, na Rio 2016, e a esposa dele, Vasily Milewski, também era ginasta olímpica, enfim. Ela parou, aposentou tem mais ou menos uns 5 anos, teve filho e voltou agora pleníssima aí, prometendo pro Campeonato Mundial. Enfim, Eu achei acho que a meta um dela comeback tentar legal. classificar.
classificar para mais um campeonato, mais uns Jogos Olímpicos, né? Ela participou Sydney, depois ela foi para Londres e para o Rio. Então, quer tentar ir a quarta vez. Ela vai ser, acho que se juntar a Chuso no Clube das Quarentonas. Mas, gente, que casal engraçado, né? O que eles estavam fazendo? Que eles pensaram, vamos voltar. Tá meio chato, Não, a o Petronas aposentadoria. teoricamente não parou, né? Ele só, por exemplo, ano passado ele não foi no Mundial porque ele não conseguiu classificar com esse modelo novo da FIA que você tem que classificar para ir no Mundial. Mas aí agora ele já fez as coisas direitinho para classificar, ele tá, ainda não terminou a classificação, mas ele tá com vaga encaminhada. E vamos ver, né? Acabou? É isso. Bom, gente, é isso. Vamos encerrar por aqui esse episódio. Muito obrigado por todos vocês que escutaram. E também muito obrigado para os nossos seguidores no Twitter, que lá vocês podem seguir, é Duplo Twist Pod. Já temos 100 seguidores lá, hoje é dia de festa. Uhul! E no Instagram, que tá um pouco mais flopado, então ajudem a gente a não passar vergonha nas redes, que é Duplo Twist Hablado, que nem o nome do podcast. É É isso. isso aí, galera. E se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos, manda o link. Tem o link no Spotify. A gente também tá upando todos os episódios no SoundCloud, que para quem, no caso, não assina nenhuma plataforma digital ali, consegue ouvir gratuitamente. E é isso, gente. Então, muito obrigado, Gabriel Ursi, muito obrigado, Lincoln, muito obrigado, Malu. E tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.